Aula de hoje nós vamos falar, na realidade nós vamos recapitular uma aula que já aconteceu há algum tempo sobre citações, referências e aproveitar e ver isso na prática dentro do editor de texto da plataforma escrita. Então eu venho aqui nos meus projetos, projetos plataforma escrita nessa pasta, repositório, e dentro do repositório eu vou buscar aqui o projeto, que é esse aqui, Desvendando a Produção Científica com a Plataforma Escrita Módulo 2. Bom, vamos lá, eu vou entrar aqui no ciclo 4, que é o editor de texto, para podermos visualizarmos o conteúdo. Então eu venho aqui na unidade 5, 6, né? Aqui, ó, unidade 6. A unidade 5 é configuração, unidade 6. Então nós vamos falar hoje sobre citações e referências. Citações e referências. As citações, ela é regida pela NBR 10.520, de informação e documentação, citações em documento, apresentação. E os tipos de citação, ela vai ser abordado nesse tema. Então, quanto ao conteúdo, as citações podem ser categorizadas em citações diretas curtas e longas, indiretas ou paráfrases e citação de citação. A seguir serão apresentados os conceitos de cada uma e quando serão utilizados e como serão referenciados. Então nós vamos começar aqui pela citação direta, a literal ou textual. Consiste na citação literal de partes do trabalho de outros autores. Neste caso, mantém-se o texto exatamente como consta no original. Então pronto, eu vou extrair um trecho de um texto, de um livro, de um artigo, e ele vai ser extraído exatamente como está lá e colocado no meu trabalho. Então eu tenho uma citação direta, eu faço isso diretamente. E nesse tipo de citação deve ser colocado o sobrenome do autor em caixa alta, o nome da publicação consultada e o número da página da obra que a citação foi retirada. A citação direta pode ser considerada curta ou longa. Então, na citação direta curta, até 3 linhas, inserida entre aspas duplas no meio do texto normal, conforme exemplos abaixo. O que interessa, conforme exemplo abaixo, o que interessa em uma rede, segundo Burster 2001, página 29, não é exatamente, aí aqui, ó, foi só um detalhe, isso aqui é dessa forma, funciona. Então, segundo Burster 2001, página 29, não é exatamente a força do vínculo fraco, mas sim o buraco estrutural que este é capaz de atravessar. Observe que aqui tem aspas duplas. Então, esse trecho aqui, ele foi retirado exatamente lá do artigo ou do livro do Burst 2001 na página 29. Tá bom? A página, ela é mais visualizada quando você extrai essas informações de livros, tá bom? Quando você extrai de artigo, devido ao artigo ser pequeno ou às vezes nem está numerado as páginas, então é mais difícil você referenciar com a página, tá bom? Porque é fácil localizar aquele trecho dentro de um artigo. Então, a citação direta curta, eu pego lá um trecho, coloco no meu trabalho e esse trecho ele tem que somar até 3 linhas. Ou seja, ele tem que preencher até 3 linhas. Mas nós temos a citação direta longa,
que é quando ele ultrapassa as 3 linhas, certo? Então, mais de 3 linhas, ou seja, a partir de 4 linhas, deve estar em um parágrafo independente, recuada a 4 centímetros da margem esquerda, grafada com letras menor que o texto e com espaçamento simples entre as linhas e sem aspas. Segundo Gonçalves, 1997, página 35, né? Aí eu boto aqui 2 pontos. E aí ele blá 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 blá. Certo? Na escrita, quando você coloca você coloca isso aqui com o botão automaticamente. Então, ó, quando eu clico aqui em citação, ó, aqui está um texto normal, digitado normal. Então eu posso selecionar um trecho do texto que eu copiei de um livro ou de um artigo e colar aqui na escrita. Quando eu colo, eu marco, eu seleciono esse trecho e clico nesse botão simbolizado por aspa dupla, citação direta. Quando eu clico, ele simboliza dessa forma. Ele um tracinho aqui do lado, ele coloca em itálico, né? Diminui o tamanho da fonte. Quando eu compilo aqui ao lado, ó, eu compilo, eu vou ver exatamente como é que ele sai aqui, certo? Para você. Aqui fica dessa forma, porque aqui não tem 4 centímetros. Mas aqui, quando você compila ou exporta o seu trabalho, o sistema já entende automaticamente que isso aqui é uma citação direta longa. E vamos ver aqui como é que como é que ele se comporta aqui. Então vem aqui, ó. Então vamos lá no 6. Então eu tenho aqui 4, 6, ó. Citações indiretas. Tá aqui, ó. Certo? Então aqui, ó. Segundo Gonçalves, 1997, página 35. Segundo Gonçalves, 1997, página 35. 2 pontos. Olha como é que fica, ó. Ela fica recuada 4 centímetros, fica com espaçamento simples e fica com uma fonte menor do que a fonte normal do texto. Então, se você está utilizando, por exemplo, Times Roman do tamanho 12, essa fonte aqui pode ser 11 ou 10. Pode ser 11 ou 10. Ela, lá na NBL, ela diz que tem que ser menor do que a que você está utilizando num texto normal. Mas eu sempre sugiro, e como também alguns outros professores, que a gente coloque o tamanho 10, para ficar bem destacado aqui, ó. Então ficaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Observe que você percebe, observe que fica bem menor essa linha, essa fonte do que a que é utilizado normalmente. Aqui eu estou usando um espaçamento e meio, aqui eu estou utilizando um espaçamento simples, tá bom? Vamos lá. Aí nós vamos para citações indiretas. Essa citação é que é o grande tchan. Porque nesse caso, as ideias e informações do texto citado são transportadas para o trabalho com palavras do seu autor, respeitando-se, porém, as ideias originais do autor citado. Deve-se observar que alterações superficiais de redação podem ser consideradas cópia ou plágio. Traduções realizadas pelo pesquisador são consideradas citações livres, porque são redigidas a partir do conhecimento da experiência do texto. Exemplo. O que ele quer dizer nesse trecho, gente? Que às vezes, quando a gente está iniciando na pesquisa, normalmente, e aí eu passei por isso, nós somos orientados por quem já está ali na área, que a gente, para parafrasear, que é a colocação correta para as citações indiretas, você parafraseia alguém,
você parafraseia o autor. O que é parafrasear? Você diz com suas palavras a mesma coisa que o autor está falando. Então, ao parafrasear, o que é que eu não posso fazer? Mudar a ideia central daquele texto. Eu vou mudar palavras, tirar substantivo, pegar a oração do final, colocar por início. Eu faço algumas estratégias, mas no final, o que eu não posso fazer é mudar a ideia central. E o que ele diz também, que se deve observar em alterações superficiais que pode dar plágio. Então, às vezes, muitas vezes eu fui orientado por alguns colegas para apenas trocar os substantivos, né? Colocar ali, ou trocar ou adicionar conjunções, certo? Só que os programas de plágio, eles conseguem identificar isso como um plágio, tá certo? Então, o certo, o ideal é que vocês leiam o texto e tentem interpretar e escrever como vocês entenderam com aquela mesma ideia. E aí, gente, eu vou passar uma dica para vocês importante, que foi quando foi a virada da chave com relação às citações indiretas. Eu achava que para eu parafrasear um trecho, eu tinha que parafrasear e utilizar as palavras ou mesmo aquele conteúdo daquele trecho que eu estava parafraseando. E não funciona desse jeito. Eu posso pegar e ler um artigo todo e resumir ele em um parágrafo. E assim eu estou parafraseando. Então, o ideal para você parafrasear um trecho de um texto, que você leia o tópico todo, que você leia 2 tópicos depois, que você leia o artigo todo. Esse é o ideal, porque você vai adquirir vocabulário, conhecimento, para poder falar com suas palavras sobre aquilo. Entende? Então, o grande pulo do gato eu não tenho que olhar só para o trecho que eu estou extraindo. Eu olho, né, eu pego um espectro do texto bem maior, porque aí eu tenho condição de dizer aquilo que eu estou querendo extrair com minhas palavras, sem mudar a ideia do autor. Teste isso aí, vão treinando, isso é prática, tá bom? Então, o exemplo é o seguinte, ó. Segundo o Unterbeck, 1971, a inovação como uma invenção que atingiu aí blá 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 blá, diz tudo. Então aqui o autor do trabalho extraiu essa ideia de um artigo ou de um livro e escreveu com suas palavras aqui. Assim se espera. Se ele só trocou substantivo, adicionou, trocou conjunções, ele tem uma grande possibilidade de dar plágio. Tá bom? Ou você pode fazer a inovação como uma invenção que atingiu a fase de introdução, blá 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 blá, no final, Unterbeck, 1971. Lembre-se, coloca-se no final da última palavra do parágrafo a referência e depois o ponto. Por que eu estou chamando a atenção? Porque normalmente as pessoas, os pesquisadores, estudantes, quando estão na iniciação científica, colocam o ponto aqui, certo? Dessa forma. Coloca o ponto aqui, deixando sem ponto no final. Não está correto. O correto acabou o texto, referenciou e automaticamente já pontuou aqui. Tá bom? Então, eu tenho uma forma de falar e depois referenciar. E eu tenho uma forma de segundo fulano de tal, ano tal, tá. Na escrita, a gente trata isso aqui como uma referência dentro da narrativa. E aqui
é uma referência mesmo normal, né? Então, se eu fosse referenciar isso aqui, ó, eu venho aqui na escrita citação, referências bibliográficas, e aqui, ó, ou eu cito entre parênteses, que é aquela segunda, ou parte da narrativa, que é quando você diz segundo fulano de tal, ano tal, parte da narrativa. E aí, quando eu escolho parte da narrativa, eles controla só pelo ano, certo? Enquanto que entre parênteses é aquela referência no final, que é essa aqui, ó, referência, né? Referência aqui, ó, citação, referência bibliográfica, entre parênteses e parte da narrativa, certo? Isso aqui, ó, entre parênteses, parte da narrativa. Ok? Beleza. A outra forma é citações de citações. Citações de citações. Citação de fonte não consultada, ou seja, quando o autor citado não teve o documento original efetivamente consultado. Neste caso, indica-se o autor do trabalho citado, seguido do termo latino apud. Aqui que vocês vão utilizar o apud, que significa citado por ou junto a, e do sobrenome do autor que o citou e cuja obra foi consultada. É importante salientar que esse tipo de citação em trabalhos de dissertação ou tese deve ser evitado. Todo o esforço deve ser investido para consultar o documento original. Então ele chamou a atenção aqui porque quando você está fazendo uma dissertação, uma tese, a sua pesquisa, né, como todo o trabalho, mas a sua pesquisa, quanto mais você tiver certeza daquela referência, melhor. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, eu vou ler aqui um artigo, certo? Eu leio um artigo, eu sou o Marcos Aires, que vou fazer uma pesquisa, e vou ler aqui um artigo do João. Quando eu estou lendo lá o trecho no artigo do João, ele cita o José. Ele faz essa citação indireta entre parênteses, que é quando ele coloca no final, e ele cita o José. Certo? Só que eu não li o José. E isso serve para citação. Desculpa, gente. Isso serve para citação direta, ou curta ou longa. Entendeu? Porque quando é uma citação indireta, o autor já colocou com as palavras dele, eu já posso escrever com as minhas com a mesma ideia. Não tem problema nenhum. Isso vai acontecer quando essa citação ela for direta, curta ou longa, ou seja, exatamente como ele leu lá no trecho. Então, o João fez uma citação direta, curta, por exemplo, e citou o José. Só que eu não fui no José para saber se aquela citação está exatamente daquele jeito. Entendeu? Então eu uso o apud, dizendo que eu não fui lá. Se eu fui lá, eu cito direto o autor. E eu não cito aquela citação. Eu cito da onde foi tirado o autor. Entende? Porque é até um pouco lógico. Eu estou lendo aqui um artigo. Aí eu leio lá o artigo do João. Aí lá ele fez uma citação direta dizendo que era do José. Ou seja, ele está dizendo o quê? O José disse exatamente como está aqui no texto. Só que eu não tenho certeza se o José disse daquele jeito. Então eu tenho que dizer João apud José. Entendeu? Eu estou dizendo, esse trecho está no João,
Mas o João citou o José, ele tirou foi do José. Esse texto não é do João. Tá bom? Se eu tiver a curiosidade de ir buscar o José, eu cito direto o José. Eu não preciso citar o João, que é aquele que eu estou lendo. Eu já vou buscar o artigo da onde o João tirou o José. Aí eu cito direto o artigo do José. Tá certo? Beleza. Então, tem aqui, ó. Conforme apontado por Cicuta e Cook, Apud, Gessen, 2001, ele está dizendo o quê? Ó? Eu tirei daqui, que eu li esse artigo, lá disse isso aqui, né? Disse isso aqui lá do fulano, do Gessen, né? Mas eu não li o Gessen. Eu li esses dois aqui, certo? Ou, conforme Sicuro e Cudo, nem todas as cooperativas, pronto. Então, assim, gente, a gente diz, mais uma vez, eu vou voltar atrás. Não necessariamente precisa ser a direta, até a indireta cabe. Entendeu? E desde que você diga, ó, eu li esses caras aqui, mas ele tirou daqui desse cara. E eu não fui ler esse cara. Eu li só eles aqui. Tá bom? Então é uma honestidade que você repassa para o seu leitor, digamos assim. Ó, eu estou dizendo isso aqui que eu peguei do Cicuta, mas o Cicuta pegou do Gessen. E eu, como leitor e pesquisador, eu não fui no Gessen, certo? Eu peguei só o que o Cicuta está falando aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Nós temos também a NBR 6023, que é sobre referências e elaboração. Então, a sequência a seguir enumera as espécies de citações e fornece exemplos, sempre de acordo com as normas da ABNT, a NBR 6023. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, citações com um autor. Então, nas citações com um único autor, quando ele estiver citado entre parênteses, o sobrenome deve estar em letras maiúsculas, separado da data por uma vírgula e o número da página. Exemplo, Aires, 2021, P.10. Certo? Quando os autores estiverem incluídos na sentença, ou seja, faz parte da narrativa, o sobrenome é em caixa baixa, seguido da data e da página entre parênteses. Exemplo, Aires, entre parênteses, 2021, P.10. Aí diz o que ele disse lá, o Aires. Ou, segundo Aires, a tecnologia assistiva, tal. Tá bom? Então, aqui é letras maiúsculas. Quando a citação, ela está entre parênteses no final do texto. E aqui é só a primeira maiúscula e o resto minúsculo quando faz parte da narrativa. Isso, citações com um autor. As citações com dois autores, qual é a diferença? Que os dois autores são separados por ponto e vírgula. Ó, Aires, ponto e vírgula, Almeida. Citações com três autores, a mesma forma, ó. Aires, ponto e vírgula, Almeida, ponto e vírgula, Souza, vírgula, 2021, página 2. Entende que o vírgula fica no final e separado por ponto e vírgula. Tá certo? Quando isso aqui faz parte da narrativa, fica Aires, vírgula, Almeida e Souza e tal. Citações com mais de 3 autores. Então tem 4 autores no texto. Então, dentro dos parênteses, indicar o primeiro autor seguido da expressão eral, em itálico. Tá bom? Em itálico. Exemplo, Aires, eral, ponto, vírgula, 2021. Se tivesse a página, professor, seria vírgula, P.16, por exemplo. Seria a página 16. Como não tem página, então fica só até o ano. Incluídos na narrativa, aí no caso, incluídos na narrativa, indicar o primeiro autor seguido da expressão eral em itálico. Né? Então aqui eral seria em itálico.
Eu vou tirar até esse heral aqui de negrito para não confundir, deixar ele só em itálico. Então, exemplo, Aires Heral 2021. Quando faz parte da narrativa, o controle é feito só pelo ano, ó, só pelo ano. Então, para referenciar documentos, temos as normas de Vancouver, voltada para a área da saúde, as normas da American Psychological Association, Psychological Association, a APA, adotada pela área da psicologia, e as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são as adotadas pela maioria das instituições de ensino do país para a padronização dos trabalhos científicos. Na plataforma escrita, a norma Vancouver ainda pode obedecer aos modos entre colchetes ou sobrescritos. Então, na escrita, Vancouver, a norma Vancouver, ela ainda pode ter dois tipos. O Vancouver em colchetes e o sobrescrito, que é aquele que sai o númerozinho na parte de cima do texto. Tá certo? Então, assim, então ficou bem claro. Nós vamos aqui criar um novo documento para a gente praticar essas informações. Tá certo? Eu vou voltar aqui, ó, voltar. Ele pergunta se eu quero exportar. Para você que está fazendo um projeto, é interessante, não todas as vezes, mas de vez em quando você responder sim. Por quê? Porque ele vai exportar esse documento em PDF e você vai poder guardar. Se houver uma tragédia, né, uma invasão, um hack, ou se qualquer outro motivo, você chegue a perder partes desse trabalho, você tem uma cópia para você recuperar, tá bom? Então é muito interessante você guardar essa informação. E aqui ele vai, vamos aguardar um pouco aqui, eu fiz foi sair. Tudo bem, vamos aqui, agora vamos aqui na pasta de testes. Vamos criar aqui um teste, ó. Eu vou criar aqui, ó, projeto. E eu estou criando para vocês rever como é que se cria o projeto, né? Então, projeto, citações e referências. A data de entrega. Eu posso escolher o ano também aqui, de janeiro até dezembro. Mas vamos colocar aqui dia 5 de setembro. Aqui, como eu já tenho templates, olha a quantidade de templates que eu tenho aqui. Então, ele já mostra aqui templates existentes, mas eu poderia também criar algum template, né? Vou utilizar um que já existe aqui, tese do Renorbil mesmo, só para constar. Aqui, em mais informações, gente, aqui, ó, em normas, é que você vai escolher, ó, Vancouver, citação em colchetes, Vancouver, citação em sobrescrito. Aqui que você vai fazer essa questão. Mas vamos lá. Projetos. Bom, acabei saindo, não salvei, né? Então vamos fazer de novo. Projetos, citações e referências. Referências, vou aqui, né, e venho aqui na tese e salvei. Pronto, criei aqui o projeto, vou entrar aqui, vou criar aqui citações NBR and referências. Eu já tenho uma string aqui, citações, NBR, referência, eu salvo. Eu vou buscar isso aqui no Google Escolar, salvo, certo? Pronto, aqui eu encerrei, né? Quando eu crio um projeto na escrita, que esse projeto ele é básico, eu só tenho essas duas opções. Aí eu vou para o ciclo 2, desenvolvimento,
No ciclo 2, eu vou adicionar string. Quando eu clico no botão adicionar, ele pergunta qual é a fonte, Google Escolar, qual é a string. Né? Aqui eu não vou preencher esses dados, porque não tenho necessidade agora. Vou para o passo 2, importar estudos. Aqui eu vou importar. O que é que acontece? O sistema transformou a string num link. Aí eu clico no link, ele automaticamente já abre o Google Escolar e já coloca aqui. Eu vou pegar quem é PDF, ó, diretriz para citações e referências. Aí eu marco aqui na estrelinha, ó, 1, metodologia científica, 2, normas bibliográficas, 3. Então eu estou pegando esses 3 aqui. Minha biblioteca. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Já venho aqui nesse íconezinho exportar BibTeX. Ele vai gerar essa codificação aqui, que é a estrutura do BibTeX. Eu copio, né, volto para a escrita, e aqui na hora de importar, gente, eu tenho várias opções de importar, inclusive colar conteúdo BibTeX. Aí eu colo exatamente aqui, ó, os BibTeX que eu copiei. Então foram 3, já estão aqui. A partir desse momento, eu vou para o passo 3 para selecionar, certo? Ó, tá aqui os 3 estudos. Mas eu já posso ir para a edição de texto direto. Então quando eu clico aqui em edição de texto, que eu venho para cá, eu já posso referenciar aqui qualquer um daqueles 3, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer aqui a estrutura de um trabalho. Normalmente a introdução, referencial teórico, aí eu tenho material e métodos, né? Eu tenho resultados, eu tenho discussão e eu tenho considerações finais. Ok? Marco todos eles e venho aqui em parágrafo e defino como seção 1. Ok? Seção 1. Aí eles ficam todos. Automaticamente é criado já um sumário aqui ao lado, do lado esquerdo. Se eu compilar, eu já vou, como eu escolhi uma tese, ele já vai gerar as partes de uma tese, né? As partes necessárias ou que estão configuradas, ó. Já está configurada a logomarca da UFP. Aqui, ó, tá a logomarca da UFP, mas está aqui Universidade de Brasília. Por que está configurado desse jeito? Configurado errado lá na configuração, tá bom? Brasília, ó, projetos. Então, se eu for aqui, ó, na parte do resumo, vamos ver aqui, ó, diagramas, tabelas, siglas, símbolo, tá aí, ó, o sumário. Inclusive com a página, ó, 17, 18, 24. Eu já tenho aqui, já, ó, inclusive tem apêndice, inclusive tem anexo. Tá bom? Beleza, mas vamos supor que aqui na introdução seja blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Algum autor, eu fui lá num texto, num artigo, eu li o artigo, vim aqui e botei blá 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 com minhas palavras, exatamente o que o autor estava falando. Então eu tenho a referência entre parênteses, eu tenho a citação. Então eu venho aqui, ó, citação, referências. Aqui vai aparecer o quê? Vai ser exibido aqueles 3 estudos que eu importei, ó. Eles já aparecem aqui. Quando tem muitos estudos, eu posso procurar pelo título, pelo DOI, pelo autor. Mas vamos supor que seja esse aqui, certo? Nós vamos observar que tem os autores, ó, Curado, Isabela Baleiro, Souza, Marina Elizabeth Vaz, Helenice Yamanguichi Madeira. Eu tenho aqui, ó, Isabela Baleiro Curado 1, Marina Elizabeth 2 e Madeira 3.
Então ele vai citar os 3. Se tivesse 4, ele ia acrescentar o eral depois o ano. Tá bom? Então eu vou marcar esse aqui e vou confirmar. Aqui, ó, é entre parênteses ou parte da narrativa? Não, eu quero entre parênteses, eu quero no final. Eu digito o trecho, ó, e aí ele vai e bota no final. Ponto. Certo? Então você vê, ó, que ele botou aqui Curado, Souza e Madeira. Ok? Agora vamos supor que eu vou redigir o seguinte: segundo Curado, Souza e Madeira. Aí é que eu digitei para depois agora eu fazer a citação, eu referenciar. Citação, referências, aí vou marcar os mesmos. Vamos lá, vou marcar os mesmos aqui, ó, diretriz, vai marcar os mesmos e vou confirmar. Desculpa, vou apagar, porque aí eu fiz a mesma citação e não é a mesma citação. Isso aqui faz parte da narrativa, porque eu estou dizendo segundo Curado, Souza e Madeira. Aí eu venho em citação, referência bibliográfica, vou marcar os mesmos autores, aqui ó, diretriz, o mesmo trabalho, só que aqui, em vez de ser entre parênteses, é parte da narrativa, confirmar. Aí ele faz o controle só pelo ano. Então, segundo Curado, Souza e Madeira, blá, blá, blá. Oh, desculpa. É aqui. Blá, blá, blá. Ponto. Entendeu? Então existe essa diferença da citação, da citação entre parênteses, que é esse aqui no final. E aí eu estou falando aqui de uma citação indireta. E nós temos também a que faz parte da narrativa. Da narrativa o quê? Dentro do texto, ó. Segundo Curado, Souza e Madeira, aí ele faz o controle só pelo ano. Tá bom? Automaticamente, gente, quando você faz isso, que você compila, essas referências já vão estar no final do seu texto. Então você já começa a perceber o efeito da automatização do documento. Então se eu vier aqui no final, ó, discussão, considerações, referência, ó, tá aqui, ó. Como todos dois é a mesma referência, ele só referencia uma vez. Tá aqui feita a referência, tá bom? Aí vem o legal. Por exemplo, você faz um artigo ou qualquer trabalho científico e você faz na norma ABNT. Só que depois você vai apresentar esse trabalho para um periódico. Esse periódico, a norma estabelecida no periódico vamos supor, Vancouver com colchetes. Não é o Vancouver sobrescrito, é o Vancouver colchete. O que é que eu faço? Já pensou? Aí é que começa o usuário perceber a vantagem de usar a escrita. Porque aqui o que é que acontece? Eu volto aqui, ó. Não, vou voltar. Venho aqui nesse projeto que está em pasta de testes. E clico aqui, edição rápida. E venho aqui, ó, normas. Aí eu escolho Vancouver, citação em colchete. Salvei. Vocês sabem o que é que acontece? Já trocou. Quando eu entro nesse projeto, que eu vou aqui no texto, e aí tem um detalhe, aqui não muda. No editor não muda. Por quê? Porque é interessante que o usuário fique olhando para os autores que ele está utilizando e não para os colchetes. Agora, quando você compila aqui nesse botão,
aí você vai poder observar o efeito da norma, como ela foi trocada, né? Então, olha, se eu vier aqui, ó, eu venho aqui, ó, olha aí o colchetezinho, ó, 1 e 1, que é o mesmo autor, entendeu? Então ele está aqui já referenciado pelo colchete, entendeu? Então você automaticamente você já trocou. Agora imagine você fazer isso manualmente, se você desenvolveu aí, por exemplo, no Word da vida. Então você vai ter que ir trocar e referenciar corretamente todos, né? É uma dificuldade muito grande, né? Aqui na escrita você já faz isso automaticamente, tá certo? Beleza. E quando eu quero, por exemplo, eu vou pegar aqui, voltar aqui, eu vou voltar aqui, vou entrar nesse aqui de citações. Vamos supor que eu vá fazer uma citação direta longa. O que é a citação direta longa? Mais de 3 linhas, né? Então a partir de 4 linhas. Então deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar aqui, tá aqui, ó, diretriz. Vamos abrir esse PDF aqui, abrir esse PDF. Aí vamos aproveitar aqui um trecho. Vamos supor que seja isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Certo? Então eu vou copiar. Então copiei, vou para a escrita. Certo? Eu vou entrar aqui novamente. Pasta de testes, projeto de citações, edição de texto. Eu cheguei aqui no texto e vou aqui no referencial. Vamos colocar aqui, ó, segundo Alves. Aí, ó, segundo Curado Souza. E vamos utilizar outro, né? Vamos utilizar outro. Segundo, aí eu venho aqui, ó, citação, referência. Eu não vou utilizar essa primeira referência. Aí eu já vou utilizar a segunda referência que aparecer, que é essa aqui, ó, metodologia científica. João Almeida Santos e Domingos Parra Filho. Então lá vai ser citado Santos e talvez Parra Filho, porque tá junto aqui. Então, segundo Santos e Parra Filho, aí eu marco aqui e digo que é parte da narrativa. Confirma. Olha, ó. Aí aqui eu vejo incompleto. Segundo Santos, que agora eu sei o nome. E Parra Filho, 2012, 2 pontos, Enter. Aí eu colo o que eu copiei aqui. Só que eu não colo diretamente no editor. Por quê? Porque quando eu copio de um documento, esse documento pode estar fornecendo várias configurações. Então eu clico aqui na escrita e venho aqui, ó, no colar sem formatação. Então eu marco aqui, colo e dou OK. Ele já cola aqui bonitinho. Só que esse trecho aqui é uma citação direta. Aí eu só clico aqui, ó, morreu. Tá feita a citação direta. Então, segundo Santos e Parra Filho, 2012, é a utilização de informação de tal. Certo? Quando eu compilo aqui, vamos ver como é que fica no texto já formatado. Vamos ver aqui como é que fica no texto já formatado. Deixa aparecer aqui, apareceu. Introdução. Tá aqui, ó, referencial teórico. Segundo Santos e Parra Filho, ó, como lá a norma tá no Vancouver entre colchete, aparece aqui 2, que aqui já é um segundo autor, não são mais esses 2 aqui, aqui são iguais, que já é diferente, então já vai como 2. Automaticamente, olha, já está feito a citação
a citação direta longa. E agora eu vou lá no final, né? Vou aqui olhar aqui como é que está o considerado, tá aqui a referência, ó. Então tem o curado, que é esse primeiro aqui, tem o Santos Parra Filho, que é esse aqui. Ok, gente? Então assim que eu faço as citações. Agora, se eu tivesse aqui, ó, no final, eu posso fazer, ó, se fosse aqui, por exemplo, fosse assim, ó, vou tirar daqui a definição, vou ver o que é dessa citação. A definição de citação é definida logo a seguir. Logo a seguir. Aí eu pá. Mas quem foi que disse isso? Aí eu venho aqui, ó, citação, referências, e vou escolher aqui a segunda referência. Ó, essa metodologia. Aí é entre parênteses, não é parte da narrativa. Entre parênteses porque está no final. Confirmar, ó. Ele já colocou lá. Quando eu compilo, vamos ver o que é que acontece. Então veja bem, quando eu coloco segundo tal, eu controlo pelo ano, então faz parte da narrativa. Mas quando eu coloco a definição de citação é definida logo a seguir, é uma tal que eu cito aqui no final, olha o que que acontece. Né? Eu venho aqui, ó, ele já cita aqui o 2, né? Por quê? Porque está definido com a norma Vancouver entre parênteses, tá bom? Então eu já consigo fazer aqui direitinho. Se a citação, pegar aqui outra, se a citação, ó, tá aqui, ó, segundo, se a citação é dessa forma, ó, poderia ser dessa forma no final, ou poderia ser dessa forma aqui, ó, copiar, olha como seria interessante, ó, eu vou colar, colei. Então eu poderia dizer, ó, segundo Breslin, aí eu vou fazer o controle, né? Aliás, né, Breslin porque eu não tenho ele aqui, mas segundo, aí eu vou aqui em citação, referência. Aí eu vou pegar agora o terceiro, que nós não utilizamos ainda. Nós utilizamos o primeiro, o segundo e o terceiro agora, né? Então eu venho aqui no terceiro, ó, aqui, e vou parte da narrativa, confirmar. Pronto, ó, indefinido. E já, olha, foi bom acontecer isso. O que é que acontece? Ó, ele colocou indefinido. Isso está dizendo que falta informações nessa referência para ele poder executar aqui dentro. Então, como é que eu faço para solucionar isso? Foi bom ter acontecido. Eu vou voltar. Não vou colocar. Venho aqui em selecionar estudos, né? Eu posso marcar os 3 ou marcar só esse aqui mesmo, ou marcar só esse que está com problema, certo? E venho aqui. Aqui, quando eu entrar no fichamento, ó, Google, como eu tenho só ele, só um, ele vem aqui, ó, normas bibliográficas, eu venho aqui em detalhes, ó, não tem ano, por isso que foi indefinido. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó, de Oliveira José Endes, certo? Sempre aconselho que esse de saia, que esse Santos saia, até que coloque aqui, ó, Santos, vírgula, né? Aí Nogueira seria Fernanda Nogueira Santos, dos Santos, né? Poderia ser assim, ó, Fernanda Nogueira dos, aí Santos lá, tá bom? E Magnani, Carla Luciana, ó,
Carla Luciana Magnani Lopes, Kátia Anaia Jacinto Lopes, certo? E lá no final que a gente tirou, poderia ser José Glaucio Brito Tavares de Oliveira Andy. Pronto, salvar. Eu venho aqui e vou observar o seguinte, ó, que quando é 2007, então eu venho aqui completo, ó, 2007. Tá bom? Se eu quiser, eu posso pegar as palavras-chave. Deixa eu ver se tem aqui. Sumário. Não, que não tem palavras-chave. Então, no completo, tá tudo bem. Tenho aqui os autores e o ano. Eu salvo. Volto aqui para a edição de texto. Agora eu posso fazer. Certo? Agora eu vou fazer, ó. Eu venho aqui, apago isso aqui. Certo? Vou citar referências, certo? E aqui eu vou marcar aqui a terceira parte da narrativa, confirmar. Aonde é que estava o... Vou botar aqui de novo. Tá aqui de novo. Citação, referência. Fazer de novo, gente. Eu acho que eu cliquei em algum lugar errado. Vamos lá. Eu venho aqui, ó, marco parte da narrativa, confirmar. Agora deu certo, ó, controlou pelo ano. Então, segundo, quem é lá? Oliveira, fulano, 2007. Essa perspectiva, aí vem aqui, ó. E aí eu não faço mais aqui no final. Mas eu poderia também dizer e já referenciar no final. Pode ser das duas formas. Tá certo? Então, se eu compilar aqui, eu já vai aparecer aqui o terceiro autor lá nas referências, lá no final. Foi bom acontecer isso? Opa. Desceu aqui. Ainda está apresentando aqui. Ainda tem algum errozinho lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compilar. Tem algum errozinho nessa referência. Então aí vai ter que olhar. Faltavam muitos dados ali. Por isso que quando se você está no mestrado, aí, compilou, no mestrado, no doutorado, não se aconselha usar o Google Scholar. Por quê? Porque é considerado uma literatura cinzenta. O que quer dizer isso? Não é confiável. O estudo que você recupera dessa base, você não sabe se é só um texto comum, você não sabe se é uma tese ou uma dissertação que não foram publicado. Então, como é que você vai fundamentar algo científico com algo que não é científico? Não tem sentido. Tá bom? Então, quando vocês forem pesquisar, procure bases. Eu acredito, inclusive, que futuramente o Google vai oferecer essa confiabilidade. Mas, por enquanto, gente, ela não oferece. E se oferece, eu não sei como explorar isso. Tá bom? Então, o certo é Scopus, Cielo, Web of Science, deixa eu ver o que mais, ACM, são bases que aquilo que você recuperar lá é científico, é confiável. Tá bom? Então, evitem de utilizar, pelo menos por enquanto, a base Google Scholar por esse tipo de problema, né? Inconsistência nos dados, você não sabe se é um trabalho científico, aquilo que você está resgatando, recuperando, tá certo? Então, eu teria que voltar lá na referência para poder realmente preencher ali, ver direitinho para ver onde é que está o erro. Porque quando eu adicionei, ele não conseguiu compilar, é porque tem um erro lá. Eu vou até voltar aqui para mostrar novamente para vocês, fichamento. Ó, eu tenho que olhar aqui se tem aqui algum símbolo diferente. Aqui, da mesma forma, ó, artigo, ano,
Aqui nos autores não tem nada estranho, né? Tá tudo direitinho, aparentemente direitinho. Agora aqui, né, eu não sei, norma bibliográfica para elaboração de citações, notas de rodapé e referências do módulo 4. Né? Aqui tá normal isso aqui, não tem nada que apresente algum problema, mas infelizmente está apresentando um problema. Certo? Bom, enfim, por hoje é só. A aula de hoje foi mais para fazer essa recapitulação sobre referências, né, citações, mostrar dentro da plataforma escrita como você faz esse processo, tá bom? E na próxima aula continuamos aí continuamos com os próximos assuntos. Até a próxima.